Fala meu amigo, fala minha amiga. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre perícia médica. Afinal de contas, por que no Brasil a perícia médica do INSS é tão injusta com os segurados, né? Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, passar um pouquinho da experiência de quem já tem aí quase 12 anos mexendo nessa área da Previdência Social, lidando com muitos benefícios por incapacidade, e comentar com vocês alguns erros que as pessoas cometem e que são inacreditáveis, né? Mas que os médicos peritos do INSS avaliam na hora de negar o benefício. Antes de mais nada, já vou pedir para você se inscreva aqui no canal, peço que você curte, compartilha, comenta, deixa aí a sua dúvida se você já passou por uma situação parecida com essa ou se conhece alguém que já passou, que eu vou ter um enorme prazer em responder para você. Ok, dito isso, nós estamos vivendo num ano 2025, onde mais uma vez vai ser feito um pente fino do INSS, né? Vai chamar milhares de beneficiários, principalmente de aposentadoria por invalidez, para cortar o benefício, né, gente? Não vamos tapar o sol com a peneira. O governo vem anunciando aí que vai fazer uma economia de quase 10 bilhões de reais sem antes mesmo as perícias acontecerem, ou seja, não precisa nem acontecer a perícia para o governo já começar a contar a quantidade de dinheiro que ele vai economizar, porque a ordem é muito clara: se a pessoa não estiver morrendo, benefício negado. E isso não é só para aposentadoria por invalidez, o auxílio doença também é dessa forma que funciona, e ultimamente tem sido um negócio assim muito asqueroso, muito feio de se ver, né? Aqui no escritório mesmo eu tenho recebido pessoas que, sem brincadeira, algumas delas, na hora de contar o que aconteceu na perícia delas, elas chegam a chorar, né? São coisas do tipo assim: eu cheguei na minha perícia médica e na hora que eu fui explicar para a médica ou para o médico o que estava me acontecendo, ele mandou eu ficar quieta e só respondeu o que ele perguntasse. Outras pessoas falam: eu cheguei lá com os atestados e exames e ele não olhou, ele simplesmente me fez lá 2, 3 perguntas, não olhou, ficou no computador e falou para eu sair, que o resultado sairia no dia seguinte. E óbvio, 90% desses resultados eles são pela negação, pelo indeferimento do benefício. Então, infelizmente, o correto seria você comparecer numa perícia médica, nem tanto com o seu advogado, tá? Mas principalmente com um auxiliar, né? Um assistente técnico, que seria o médico que te acompanha. Mas a gente sabe que a realidade é muito difícil disso acontecer, porque um assistente médico cobraria um valor para acompanhar esse segurado na perícia, e é óbvio que esse segurado, sem trabalhar, dependendo de benefício que o INSS nega, ele não vai ter condição de pagar esse assistente médico. Mas existe uma luz no final do túnel, e eu quero dizer para você alguns erros que você não pode cometer em perícia médica, tá? Primeiro erro, gente, é assim, parece bobagem isso que eu vou falar, mas nos laudos médicos os peritos colocam muito isso. Eles costumam dizer: olha, fulano de tal compareceu na perícia, ou fulana de tal compareceu na perícia, e ele estava bem vestido, as unhas estavam pintadas, estava com maquiagem, perfumada, né? Boa vestimenta, tudo. Qual que é a lógica desse tipo de comentário? A lógica é a seguinte: bom, uma pessoa que vem aqui dizer que não consegue trabalhar porque sente muitas dores, que está incapaz, que está com um problema de saúde, normalmente esse tipo de pessoa nessa situação, ele não tem foco, ele não tem como ficar pensando em se arrumar, na roupa que vai vestir, combinação de cores, maquiagem, perfumes. Então, mas isso daí é besteira, isso não significa que a pessoa não esteja incapaz. Ok, concordo, tá? Eu também acho isso. Mas e aí? É isso que eles fazem. Então a pessoa vai continuar indo na perícia médica. Às vezes ela está lá na casa dela durante dias, mal vestida ali, sem ânimo para nada. Aí chega no dia da perícia médica, ela quer se arrumar toda. Não faça isso.
vai na perícia médica do jeito que você tá no seu dia a dia, normal, nada de ficar se embelezando, se arrumando para ir em perícia médica. Outra coisa que as pessoas cometem muitos erros é assim: ela chega na perícia médica e ela tem um atestado médico, vamos imaginar falando do ombro, tá? Vamos imaginar que ela chega lá com uma dor no ombro, no manguito rotador. Então ela tem um atestado médico falando do manguito rotador e tem um exame médico, uma ressonância magnética mostrando a lesão no manguito rotador. Aí quando o perito questiona ela o que está doendo, o que está incomodando, aí ela diz que dói tudo. Ah, doutor, o senhor nem sabe, eu tô com uma dor aqui no ombro, eu tô com uma dor aqui no punho, olha, a minha perna esquerda dói demais, o meu joelho eu não consigo nem sentar direito, a minha coluna também tá ruim e ainda por cima eu tenho muitas dores de cabeça. Isso é um erro muito comum de acontecer e que você, quem for passar por perícia médica, não pode fazer. Lembre-se de uma coisa: tem que ser específico, tem que ter foco naquilo que se quer. Se o teu exame e o teu atestado apontam para uma lesão no ombro, é ali que você vai focar, no ombro, mesmo que você sinta outras dores. Porque qual que é a lógica disso? Se em locais do corpo onde você já tem atestado médico e já tem exame médico, já não é fácil conseguir, para que você vai ficar perdendo tempo, desviando o foco do problema, falando de outros problemas que você não tem comprovação, não tem atestado médico, não tem laudo médico, não tem exame médico, não tem nada? Faz sentido isso para você? Então, a outra dica é: foque no problema que você tem como provar, através de atestados e exames médicos. Beleza? Ok? Outro erro que eu vejo muita gente falar é chegar para o perito e ficar contando a sua vida e das dificuldades que você está passando. Ah, doutor, o senhor nem faz ideia, eu tô com um monte de conta atrasada, olha, minha água venceu, a minha luz já faz 2 meses que eu não pago, meu marido está desempregado, nossa, meu filho, aquele moleque só dá trabalho. Para com isso. Deixa eu te falar uma coisa: o perito não é seu amigo, tá? Ele não é, ele tá muito mais para ser seu inimigo do que seu amigo. Ele não tem interesse nenhum na sua condição de vida, ele não se importa com você, ele não tá nem aí para você, tá? Ele vai pegar, ele vai avaliar você de uma maneira muito superficial e mesmo que você esteja incapaz, pode acreditar, em muitos, mas muitos casos, ele vai negar o seu benefício e vai obrigar você a procurar a justiça para tentar reaver o seu direito. E isso daí, gente, é assim, o mais revoltante é porque ele não produz nenhum exame, nenhuma prova, ele se baseia apenas nos exames e atestados médicos que você tem, que você leva para ele, e ainda assim ele chega lá e dá uma olhada para você, olha, chegou aqui andando normalmente, subiu e desceu da maca, veio bem vestido, tá coradinho, não pode trabalhar assim. E como perito médico que deveria entender muito mais de situações como, por exemplo, tem uma diferença muito grande de uma pessoa que tem problema no ombro e fazer um movimento de levantar o braço e descer o braço, e às vezes na perícia ela não vai sentir dor mesmo, porque apenas uma vez esse movimento, 2 vezes esse movimento, não significa dizer que ela não sofre as lesões. Uma coisa muito diferente disso é ela trabalhar num serviço braçal, como eu já vi aqui, pedreiros, sabe? Outras profissões, costureiras, que tem uma movimentação constante com o braço ao longo de um dia inteiro. Então é óbvio que nesse caso, nessa situação, a pessoa vai sentir muitas dores e a lesão vai se manifestar, o que não tem nada a ver numa perícia de fazer apenas 1 ou 2 movimentos. É inacreditável o que se faz nessas perícias médicas que a gente vê no INSS, então já é bem complicado. Se você ainda facilita a vida deles cometendo tantos erros, então fica quase impossível, tá? Então o médico não está isento, tá? O perito médico não é Deus, tá? Ele não está acima do bem e do mal. Então o próprio código de ética médica dele, lá no artigo 52,
ele determina que um médico não pode prescrever, ele não pode contrariar a prescrição dada por outro médico, a não ser para beneficiar o paciente. E o perito médico se enquadra nisso daí, tá? Então, nesses casos de muita injustiça, tem sim que fazer uma representação no Conselho Regional de Medicina, tem que fazer esse perito se explicar, porque afinal de contas, o médico particular está dizendo que a pessoa está incapaz, mas o médico perito do INSS está dizendo que ela é capaz. O fato do perito ter lá a presunção de verdade, porque ele é um agente público, não exime ele de ser obrigado a tratar com a verdade. E nesse caso aqui, eu prefiro muito mais o diagnóstico de um médico que atendeu você, que examinou você, que pediu exames de imagem, ressonância, raio-x, ultrassom, que avaliou de fato a sua condição, do que um médico perito que não pediu exame nenhum, que muitas vezes nem olhou os exames que você levou para ele e que em 5 minutos chegou à conclusão maravilhosa de que você pode sim trabalhar, porque afinal de contas chegou lá bem vestida, maquiada, com a unha pintada. É um verdadeiro absurdo, tá bom? Então ficam essas dicas para você. Evite fazer esse tipo de coisa, porque depois você até facilita a vida do seu advogado quando você for buscar o direito na justiça, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe.